Eu sei que você está aqui, provavelmente acha que já tentou de tudo nessa vida para fazer o seu intestino voltar a funcionar, não é mesmo? Já comeu ameixa, mamão, tomou óleo mineral, leite de magnésia. Opa, isso ainda não? Então guarda lá essa dica, mas caso ainda não tenha sido bem sucedido nessa missão diária de ir ao banheiro, eu vou te mostrar que não é o fim, que existe ainda uma saída para a sua situação. Calma que vai sair. E eu vou passar 6 dicas naturais comprovadas cientificamente para resolver o seu problema, sem que você precise recorrer a laxantes. A primeira coisa, para tudo começar a dar certo, é você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like super lindo, porque eu me ralei aqui muito para compilar as melhores dicas para você fazer número 2. Então, no mínimo, já me garante esse like e toca no sininho. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Obrigada, queridos! Vamos à dica número 1, lápis e papel na mão. Começa com o primeiro puxão de orelha. Você está tomando água? Não é um copinho de nada não, viu gente? 2, 3. Estou perguntando se realmente você encara aí os seus 3 litros a mais de água no mínimo por dia. E não me vem com aquela conversa de que cada um tem a sua própria biologia, necessidade, que não se pode generalizar, que todo mundo tem que tomar 3 litros por dia, 2 litros por dia. Porque se isso fosse verdade, você não estaria aqui hoje buscando formas de fazer o seu intestino funcionar. Tô certa? Então, provavelmente, você que está com o intestino preso, você deve regular o nível de água. 3 litros de água no mínimo, para hidratar e dar consistência ao bolo fecal. Senão, ele vai permanecer endurecido, como uma pedra, e o seu intestino não vai funcionar. 2 litros de água é para quem já está com a vida feita, entendeu? Com o intestino, 0 quilômetro. E aí, me conta, quanto de água você toma por dia? Deixa aqui nos comentários. Mas a dica número 2 é incluir fibras nas suas refeições. Senão, como é que a sua comida vai sair? Se você não mantiver o seu estoque de fibras na comida, não tem o que sair, porque são considerados carboidratos complexos, as fibras, ou seja, que soltam resíduos para ajudar na composição do bolo fecal. Você tem que comer cereais como aveia, chia, linhaça, caprichar nas frutas e comer mais porções diárias de vegetais. Vegetais folhosos, legumes. Além de melhorarem o funcionamento do seu intestino, esses alimentos vão ajudar a regular o trânsito intestinal. E também, além de melhorarem a sua saúde e a microbiota do intestino. Não adianta comer aquele pãozinho integral da Vicky Bold, escrito lá rico em fibras, que não vai te salvar dessa. Quer fibras num pão? Faça o seu pãozinho, sabendo tudo que tem nele. Aí tu vai ver, aí tu vai encarar a cozinha, meu amigo, começar a fazer suas próprias comidas. Seu intestino preso, vai começar a liberar. Porque você sabe que tem que encarar aqueles legumes e verduras que você compra e deixa lá na geladeira estragando. Começa assistindo os meus vídeos sobre os benefícios dos alimentos, que você vai começar a ter mais noção de como preparar e fazer tudo aquilo que fica lá. Legal? Só vou dar uma observação, pessoal. Em relação às aveias, a linhaça, a chia, para você que tem intestino preso, você deve hidratar, ou seja, deixar de molho na água por um pouco para que elas fiquem mais molinhas para você consumir. Senão, o baixo consumo de água e essas fibras entrando, elas vão endurecer mais ainda no seu intestino. Tudo bem? Lembre-se sempre de consumir essas fibras hidratadas. A dica número 3, gente, é dica de ouro. Você já tentou usar o vinagre orgânico de maçã? Olha aí, eu não falei que esse vídeo ia te levar a novos horizontes? Pois é, o vinagre de maçã também pode ajudar você a regular o seu intestino. Pouca gente sabe, né? Isso é porque ele é rico em pectina, que é uma fibra solúvel que absorve água e melhora a motilidade do intestino. Ele derrete as gorduras e dá mais viscosidade e mucilagem às fezes. E tem mais, gente. A sua fermentação é muito boa para o intestino, porque ela trata das inflamações e elimina aquelas bactérias ruins.
Quem não assistiu o meu vídeo sobre o vinagre de maçã, eu vou deixar nas recomendações, porque não é todo mundo que pode usar o vinagre de maçã. Então vale a pena você dar uma olhada nas contraindicações antes de sair despejando vinagre de maçã aí por todos os lugares. Mas presta atenção, como você vai usar o vinagre de maçã. Melhor se ele for orgânico, mas se não for, tudo bem. O importante é que ele não seja filtrado, ele tem que ter resíduo. Sabe aquelas partes flutuantes que parecem sujeirinha no vinagre de maçã e você já deixou de comprar porque você achou que estava estragado? São, na verdade, as fibras que vão fazer o milagre. Tem que estar escrito lá fermentação natural, porque é que nós precisamos dela para recuperar o intestino. Basta 2 colheres de sopa de vinagre para 100 ml de água filtrada de manhã em jejum. Depois de meia hora já dá para você se alimentar. Faz o teste e volta para me contar. Legal? A gente vai para a dica número 4. Você precisa começar a tomar probióticos. Desculpa, mas você sabe o que é de fato esse tal de probiótico? Deixa que eu vou te explicar direitinho. Os probióticos são micro-organismos vivos. O quê? São aqueles bichinhos vivos que nós tomamos. Os lactobacilos vivos. E não existem só o Casei shirota, viu? Tem outros. Giba, mostra a imagem deles aqui no microscópio, deles se mexendo. Eles são tão lindinhos. E são eles que nós temos que tomar para contribuir para aumentar as bactérias boas do nosso intestino. E isso ajuda a melhorar a nossa digestão e também a nossa absorção. São esses bichinhos que vão povoar o intestino que garantem que você faça o seu cocô todo dia. Pronto! Já sei, é tipo Yakult, né, doutora? É, quase, só que não. Para tratar de prisão de ventre severa, o Yakult não é indicado não, viu, gente? Isso porque ele tem muito açúcar. E só para você pensar, o açúcar é o alimento principal das bactérias ruins que estão lá no seu intestino, causando toda essa prisão de ventre. E elas precisam, não é viver, elas precisam morrer. Dead, entendeu? E como é que você vai matar essas bactérias ruins que estão lá se você continuar dando o alimento que elas mais gostam, que é o açuquinha? Entendeu? Tem uma outra questão aí que é bastante argumentada pelos nutricionistas e médicos, né? É que o Yakult tem 1 ou 2 cepas apenas de lactobacilos e o seu intestino precisa pelo menos de 5 cepas para um bom funcionamento. Daí você vê, né, os probióticos com 20 bilhões, 10 bilhões, até 50 bilhões. Então, o que fazer, doutora, se eu não posso pegar a mulher lá do carrinho do Yakult e sair correndo atrás dela? Calma, você pode encontrar os probióticos em cápsulas, em líquidos também ou até em sachês, que são muito fáceis de usar e versáteis. Eu vou deixar algumas indicações de probióticos mais comuns na descrição do vídeo. Toma elas por uma base, tudo bem? E a boa notícia é que dá para consumir probiótico natural também. É verdade, você fazer o seu próprio probiótico. Tem probióticos que podem ser encontrados em alimentos fermentados. E você conhece alguns deles que eu vou te falar, como o iogurte natural sem açúcar, o kefir, o picles, o miso, chucrute, kimchi. Kimchi, nunca ouvi falar, mas uma vez eu comi uma torta muito boa, ó, quiche de palmito. Vou pôr isso aqui mesmo, ninguém vai perceber a diferença mesmo, né? Então tá tudo certo. Algumas culturas já conhecem esse tipo de fermentados. Deixa eu te perguntar, você ainda tá com papel e caneta na mão? Então segura aí que eu vou te dar uma lição de casa para fazer. Você vai procurar mais informações sobre os probióticos naturais e o que você encontrar, você vai deixar aqui nos comentários, tá bom? O que você achou de interessante, o que você conhece e o que você já consome. Deixa aqui a receita especial na descrição e conta pra gente, para todo mundo se orientar. Legal? A dica número 5, gente, é para você consumir prebiótico. Ai não, doutora, mais uma coisa complicada. Já não basta os probióticos, agora você vai mandar eu comer prebiótico, não é tudo igual? Pois é, pessoal, não é tudo igual não, tá? Os prebióticos são importantes porque eles ajudam na manutenção e na proliferação dos bichinhos saudáveis que eu falei para vocês, depois que você parou de tomar o probiótico, certo? Porque você não fica tomando probiótico pro resto da vida, você povoa ali seu intestino
e depois acaba. E aí o que acontece? Você precisa semear esses probióticos que você ingeriu. Mas a boa notícia é que provavelmente você coma esses pré-bióticos todos os dias e nem sabe. É mesmo. Ó, você come cebola, você come alho, você come aveia, porque isso é prebiótico, a maçã, chicória, a biomassa de banana verde. Viu como é fácil? Você achou que eu ia complicar a sua vida, né? Olha pra mim. A minha função é descomplicar. Sabe a biomassa de banana verde? Ela em especial é um dos melhores. Ela é muito fácil de fazer e é deliciosa. Para quem não sabe, a gente lançou alguns e-books de receitas e incluindo a biomassa de banana verde. No nosso livro tem 13 receitinhas para você abusar da biomassa de banana verde. Não vai ficar com gosto de comida de hospital não, tá bom? Para quem quiser adquirir esse e-book, tá na descrição do vídeo. Você vai clicar lá no link da minha loja, tá bom? Vou deixar aqui indicado. A dica número 6 é a dica de ouro. Inacreditavelmente fantástica. Você precisa começar a usar orégano, tomilho, sálvia na sua dieta todos os dias. Sabe por quê? É que eles são capazes de controlar o desenvolvimento das bactérias ruins para o seu intestino e aumentam as bactérias benéficas do intestino. Você fazendo isso, você vai conseguir ir mais vezes ao banheiro. Ah, doutor, enquanto tem que usar, hein? Uma pitadinha toda na comida? Não, gente, você tem que ser pra valer, é o tipo derramar o pote mesmo na tua comida. Afinal, é tudo ou nada. Você não pode esquecer que você está numa missão e que você só pode ter um final nessa missão. Você precisa vencer essa constipação. Hoje você precisa fazer o número 2, então com essa garra e consciência você faz assim. Pode preparar a sua comida normalmente, com ervas na medida do sabor para todos que vão comer. E no seu pratinho, você dá uma turbinada e coloca uma colher de café de ervas em todas as refeições. É isso aí. Certamente é mais do que aquela polvilhadinha que você dá, né? Que eu sei que você faz na sua comidinha, assim, ó, uma pitadinha, não é mesmo? Não vai fazer diferença, tem que carregar. Tá, e a dica número 7? Ela é muito importante também. Você deve estar se perguntando: ah, doutora, mas eu faço tudinho isso aí que você falou, viu? Nada ajuda. Mas você já cortou as comidas industrializadas? Tipo assim, tudo industrializado, que você compra lá no mercado. Mas doutora, não dá. Gente, é o mínimo para quem está numa situação dessa como vocês. O mínimo é você cuidar do seu intestino, que está inflamado, está parado, está ressecado. Deve parar de comer sim bolacha, pãozinho, polvilho, miojo, chocolate e outras coisas. Salame, salsicha, linguiça, refrigerante. Meu Deus, eu não quero nem imaginar o que mais que pode ter de mais terrível do que isso. Álcool. Essas coisas, gente, não pode para uma pessoa que está debilitada com o seu intestino. Deu para entender? As comidas industrializadas têm muito açúcar, o açúcar oculto, que é o pior veneno que você pode dar para o seu intestino. Porque esse açúcar faz um genocídio das boas bactérias que você tenta cultivar lá todos os dias. Além de tudo, as comidas processadas têm uma alta taxa de nitritos, nitratos, nitrosaminas, nitrosamidas, que terminam por intoxicar o seu intestino, causando sim danos mais sérios ainda, que começam com entupimento, ou seja, com essa prisão de ventre que você está tendo. Vamos para a dica número 8. Tem esse chá aqui que eu vou falar para vocês. Ele é muito bom para eliminar o inchaço da barriga e fazer o seu intestino funcionar. É o chá de banana com a casca. É isso aí. Ele é muito rico em fibras, antioxidantes, relaxa, né, o seu intestino e faz ele se mexer, melhora a motilidade. Você vai tomar 3 a 4 vezes ao dia e depois você volta aqui para me contar qual foi o resultado. Eu vou deixar a receitinha aqui inteira na descrição do vídeo. E aí, agora esse intestino vai ou não vai funcionar? Mas caso aconteça, gente, de não funcionar mais uma vez, você vai precisar procurar um gastroenterologista para te avaliar e recomendar os exames necessários para que possam ser identificados outras causas dessa prisão de ventre. Tudo bem? Lembrando também que fazer uma caminhada, um exercício, ajuda o intestino a se movimentar e ajuda o cocô a sair. Me conta uma coisa, você gostou dessas dicas? Já me deixou aquele like? Se inscreveu no canal? E compartilhar?
compartilha. Se você gosta de receitas naturais, com legumes, frutas e composições que realmente fazem bem, então não deixe de adquirir os nossos e-books com receitas fáceis, cheias de benefícios e sabor. Para acessar, basta você ir no link da descrição aqui embaixo e clicar que você vai cair na nossa loja virtual. Lá você vai escolher qual é o assunto predileto, por onde você vai querer começar. Mas se quiser uma dica, o e-book da mandioca está muito delicioso. Tem fotos e receitas que estão de dar água na boca. Mostra aí, Giba! Olha essa torta de mandioca com palmito. Ela é cheia de fibras, rica para quem tem constipação e ó, uma delícia. Tem uma receitinha também de brownie de mandioca com chocolate meio amargo. Essa é uma delícia e você pode comer. Mas me fala uma coisa, aproveitando que nós estamos aqui, o que você está achando do conteúdo desse vídeo? Ele está sendo bom para você? Está sendo útil? Olha, se sim, eu quero te fazer um convite bem especial. Você não quer ser um apoiador financeiro do nosso canal? Puxa, seria maravilhoso se você pudesse incentivar o nosso trabalho e contribuir para que os nossos conteúdos que chegam até você multiplicassem. Porque agora, gente, o meu objetivo é ficar mais pertinho de você, exclusivamente me dedicando ao canal. Seria bom, não é? Mas só para você entender, a ajuda de um apoiador pode ser em qualquer quantia, mas se você contribuir mensalmente com apenas R$10, você já ganha a sua participação em lives exclusivas comigo. Quer dizer que eu vou abrir um vídeo e vou poder conversar com você e tirar várias dúvidas. Já pensou? Você também vai ter acesso a alguns conteúdos inéditos que não vêm para cá, não vêm para o YouTube. São dicas especiais, bastidores, até um pouquinho da minha vida pessoal, do meu dia a dia. Mas o que eu separei de especial para você é que você concorre a prêmios muito especiais, que vão até uma hospedagem no final de semana num chalé na praia de Maranduba, em São Paulo. É isso mesmo, tudo isso sabe para quê? Para que possamos, enfim, nos conhecer pessoalmente. E aí, seria bom demais, né? Eu posso contar com você? Para você ter mais informações sobre esse site Apoia-se, entra aqui no primeiro link da descrição e ao clicar você vai ser direcionado ao Apoia-se. Se você for lá apoiar o nosso trabalho agora, eu já deixei um presentinho para você. E saiba mais! Obrigada, meus queridos, gratidão. A todos que ficaram até aqui comigo, gente, um grande beijo para vocês, meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.